Foi? Foi, né? Beleza, tá gravando. Então, Lécio, bom dia. Bom dia, Rafa, tudo bem? Muito bem-vindo aí, muito obrigado por aceitar o convite. Pessoal do Insta, obrigado pela participação. A gente está ao vivo, tem um linkzinho ali no nosso Stories. Então, fique à vontade, quem quiser ver o material. E aí que no Insta você não consegue visualizar o que a gente tá vendo aqui na reunião, né? Então tá, então estamos aqui hoje então, com o grande Laércio, né, que é bacharel em Ciências Contábeis, também em Administração, Controle Financeiro, MBA em Finanças e Controladoria, e aí ele fez a pós em Finanças, Investimentos e Banking. Tem mais de 20 anos de experiência, né, atuando nas áreas de Controladoria e Finanças, em empresas de renome nacional. E quem vos fala aqui também, então, sou eu, Rafael Lêmico, sou graduado em Logística e Contabilidade, com MBA em Finanças, quase terminando o mestrado, falta defender, falta pouco, mas ainda não dá para dizer que é mestre, que é só mestrando por enquanto. Mas foi bem bacana, foi difícil, mas foi bem bacana, e bastante experiências novas. Mais de 10 anos operando em bolsa, né? Também sou agente autônomo de investimentos, sócio na BRA, que é vinculada à XP Investimentos. Sou sócio fundador aqui da Investir, a gente faz os treinamentos na área do mercado financeiro há mais de 5 anos já. Leciono disciplinas como empreendedorismo, finanças, logística, e já atuei também como gestor administrativo, controller e supply chain. Beleza? Então, antes de a gente falar de FII, né, Lécio? Se quiseres comentar um pouquinho sobre você, e aí depois eu entro aqui o que a gente precisa saber antes da gente falar sobre FII. Conte um pouquinho de você, por gentileza, seu Lécio. Eu olhando ali a questão dos currículos ali, tem alguns anos de estudo, né? Alguns anos com a bunda sentada na cadeira, lendo, aprendendo, tentando aprender algumas coisas, né? Que a gente ainda continua evoluindo, mas realmente são bastante... uma bagagem bastante grande nessa parte de gestão e principalmente na parte de controladoria, entendendo empresas, lendo balanços, olhando análise de resultado. E isso naturalmente levou a gente a começar a olhar também para o mercado de ações. Eu trabalhei na BRF, fazendo a parte das análises e informações gerenciais que iam para a CVM, então saía do meu setor ali todas as informações que eram publicadas na CVM, que os investidores iam ter acesso ali, e aí começa a nascer uma vontade, né? Por que não investir também, né? Já que tantas pessoas estão no mercado e talvez não tinham um pouco do conhecimento da gente. Eu E achei aí essa parte que você falou, Lécio, porque na verdade já esteve do outro lado da mesa, digamos assim, né? Isso mesmo. Então, quando eu estava na BRF, eu era impedido de operar. Eu não podia, eu tinha um contrato com a empresa que eu não podia operar ações da BRF, né? Pela questão de sigilo e ter informações privilegiadas. E quando eu saí da BRF ali, eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o mercado de capitais e começar a ler um pouquinho também o que era, como é que funcionava para quem estava do outro lado, o que fazia com aquelas informações, né? Pô, que Então, bacana. hoje, a gente está já há uns 15 anos operando no mercado, fraco, né? A gente veio devagarzinho, botando dinheiro, perdendo a maioria das vezes, né? Porque eu acho que é assim que se aprende. E hoje a Eu gente acho já que está com um que pouco o mais de nosso papel experiência. agora, né, é justamente depois que a gente já levou os tombos, é evitar que os nossos alunos e clientes levem os mesmos tombos que a gente, né? Não, então, assim, se é perder, até tudo bem, não tem problema perder, mas o que não pode é perder e levar um tombo que te tire do mercado de forma definitiva, né? Então, mostrar para os alunos, olha, a gente já fez isso aqui não dá certo, olha, isso aqui não é o ideal, olha, eu não iria nessa linha, eu não Sim. compraria toda a minha carteira lá em Luna e virou pó. A queda dos Então, bitcoins agora derrubou bastante gente. então, teve muita gente que acha que é assim, não, o negócio vai subir para sempre, né? Eu vou colocar aqui tudo que eu tenho na minha vida, eu vou colocar nesse ativo aqui, e aí isso aqui vai me deixar rico. E a gente já está aí mais de 10 anos no mercado, sabe que não funciona bem assim as coisas, né? Então, acho que o nosso trabalho é fundamental nesse sentido, assim, também de orientar e cuidar para que as pessoas não percam o patrimônio dessa forma que não tem mais como reverter depois. O que eu acho, Rafa, é que pessoas que têm uma formação nessa parte de finanças, de controladoria, essas coisas, elas tendem a se superestimar, achar que sabem
sabem tudo porque estudaram, que fizeram essas coisas. Só que o mercado, eu acredito que o mercado ele é mais emoção do que o raciocínio propriamente dito. Ele é muito emocional. Então, uma notícia do outro lado do mundo impacta nas ações de uma empresa brasileira que não tem nada a ver com esse impacto. Então, a emoção ela é muito grande. E aí isso tem bastante literatura aí que precisa ser consumida para te dar uma segurança e poder definir uma estratégia para você começar a fazer esse investimento, né? Entender Perfeito. que o investimento ele é sim de longo prazo, ele é sim trabalhado com uma estratégia e um planejamento, e nada melhor que ter tutores aí para nos auxiliar nesse caminho, nessa trilha, que apesar de ter muita informação na internet, tem muito guru na internet aí que explica como ficar rico, como transformar R$ 100 em R$ 50.000, eu acho que são raríssimos, né? Os casos que estão certos. Para cada um que dá certo nesse passo aí, tem vários outros que deixam Legal que tu levantou esse ponto, Les, porque assim, quando eu comecei, e deve ter sido teu caso também, a gente não tinha muito acesso à informação, né? Na verdade, a informação era complicada, era difícil de achar, e é basicamente só de livros traduzidos do mercado americano, que nem sempre o que funciona no mercado americano vai servir para a gente aqui, né? Não é tão simples assim. E hoje em dia a gente é o contrário, né? Na verdade, hoje tem muita informação e justamente é difícil conseguir garimpar essa informação, saber o que é bom e saber o que é ruim, né? Eu, particularmente, sou muito fã de livro ainda. Acho que a maior riqueza que tem sobre assuntos de mercado financeiro e outros assuntos vão estar, de fato, nos livros e não tem muito como fugir disso. Eu particularmente, não sou fã de YouTube muito, de acompanhar isso, porque realmente não costuma ser muito o que é a realidade. E aí, aqui na Win, na Investir, aqui o nosso trabalho é justamente fugir um pouco desses mitos, dessas promessas. Na verdade, eu costumo falar que eu costumo jogar um balde de água fria, né? Porque muitas vezes o pessoal chega aqui depois de ter visto o vídeo, visto e tal, e aí, não, agora eu vim presencialmente porque eu quero aqui aprender, então, essa tal da fórmula mágica. E aí, quando chega aqui, que eu falo, olha, a fórmula mágica, se eu soubesse, nem eu não estava aqui, né? Tem muito guru aí que não ganhou dinheiro no mercado financeiro, ganhou dinheiro vendendo livro, né? Ganhou É, dinheiro vendendo histórias. então, sou um pouquinho contra essa ideia, assim. E aí, por Então, isso que daí a gente, como aqui a gente não é desse de prometer o mundo, né? Muitas vezes acaba não atraindo esse pessoal que quer ouvir essa parte, né? Mas, enfim, e, eu prefiro seguir com os pés no chão, mostrando que realmente funciona, sabendo que é longo prazo, é juros compostos, né? E é devagarzinho, mas que a gente é possível sim, mas não é daquele jeito fácil que se fala. não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Essa é a grande verdade. Para Você mim tem que funcionou assim, né? Para mim funcionou assim, é o que eu tento passar para meus alunos e clientes, e aí enfim. não existe esse negócio do dia para a noite, tá? Existe pontos fora da curva, sim, mas a grande maioria é maratona. O que prova é que juros compostos a longo prazo trabalham a seu favor e vira uma bola de neve do bem. E Perfeito. o contrário é verdadeiro também. Se você não tomar uma atitude agora, a bola de neve para o mal também vai crescer e vai te prejudicar isso, e daqui 10 anos você vai se arrepender de não ter tomado uma atitude agora. Não, perfeito, concordo plenamente. E aí eu acho que com essa introdução a gente consegue agora conversar um pouquinho e daqui a pouco falar sobre FII, né? Mas a questão é que quando a gente vai falar de fundo imobiliário, entra diversos outros assuntos que são tão importantes quanto e entender esses fundamentos, porque senão até existe ali um mito, e o Bastos levantou recentemente uma discussão sobre os FIIs, porque acabou que algumas pessoas entenderam que o FII como se fosse o melhor produto de investimento do mundo. E não é, ele tem seus defeitos, ele tem seus lados positivos, porém ele tem seus lados negativos, né? Então a gente sempre gosta de trabalhar muito isso, deixar tudo muito claro, mas para que se entenda o que ele tem de bom e para que se entenda quais são os defeitos dele, digamos assim, a gente precisa entender alguns conceitos antes disso, né? Certo. Então, a gente precisa entender ali o que é o tal do CDI, entender o que é Selic, entender o que é o CDB, uma inflação, deflação,
Porque senão, assim, eu vou comprar aqui um fundo que ele vai explorar imóveis, né? Ou então eu vou comprar um fundo de papel. Tá, mas o que significa esse tal de fundo de papel atrelado à inflação? O que significa? Tá, e se a gente tiver deflação, esse fundo ele vai ser bom, vai ser ruim, ele vai cair, ele vai subir? Então, assim, alguns conceitos são importantes. O que acha, Léo? O que desses pontos ali, o que acreditas que é? Na realidade, Rafael, o fundo imobiliário, ele é um segmento do investidor, né? Então, a gente pode investir em renda fixa, a gente pode investir em renda variável, onde os FIIs estão incluídos, nós podemos investir em imóveis, propriamente dito, nós podemos investir numa previdência privada, então, startups. Então, Ações, na tipo, realidade, tem uma infinidade, né? tem uma infinidade. As FIIs é um segmento, é uma linha que tem que constar, eu acredito, pelo menos, que tem que constar na carteira de todo investidor. É o tal de não botar todos os ovos na mesma cesta. Isso aí é a máxima do mercado, todo mundo fala isso a todo momento, mas algumas pessoas ainda não entenderam isso. Então, o FIIs tem que constar na carteira. Minha opinião, tá? Uhum. Porque ela tem muito pouca volatilidade frente a algumas outras rendas variáveis. Então, lógico, você não vai botar todo o seu dinheiro, vou vender todos os meus outros investimentos e vou aplicar tudo em FIIs. Não, lógico que não. Mas você diversificar é bom e eu acredito que os FIIs são uma boa diversificação, um bom segmento para diversificar. E deixa eu te perguntar, você teve muita dificuldade para entender esses conceitos, mesmo para quem é da área, porque muitas vezes o pessoal que não é da área acha que tudo é simples e fácil, né? Não, não, não. Na realidade, na realidade, eu gostava da questão do imóvel, né? Eu tinha esse viés do brasileiro de ter imóveis, de ter casa para alugar, eu tinha de conseguir enxergar e falar assim, ó, isso aqui é concreto, é meu, tá aqui, eu vou alugar. Eu fazia isso, eu tinha isso como planejamento de vida, ter alguns imóveis para alugar e tudo mais, mas no decorrer dos anos aí eu fui descobrindo que, além de dar um retorno baixo, o tal do inquilino dá um pouco mais de dor de cabeça do que precisa, e quando os FIIs começaram a ficar um pouco mais em evidência e eu comecei a me aprofundar o que era um FII, como é que funcionava, Uhum. e eu entendi que a minha parte de investimento em imóveis poderia ser em FIIs, né? E não nos imóveis físicos propriamente dito. Deixa eu te interromper, Léo, só rapidinho, fazer uma gentileza. Eu não sei se chegou alguma pergunta ou algum comentário, porque como eu não consigo ver a tela lá, eu estou só com Tá. com o O PowerPoint. Fernando deixou um comentário aqui. Todo brasileiro entende um pouquinho de imóveis, né? Por isso os FIIs são tão populares. É verdade, Fernando. Todo brasileiro entende um pouco de imóveis, o brasileiro entende um pouco de carro, entende um pouco de política, a gente entende um pouco de tudo, né? Ah, Não sei se o comentário foi na linha diz como algo positivo ou diz como algo negativo. Agora, não, confesso na que realidade a gente entende mesmo, cara. Todo mundo cresce escutando isso, que você tem que estudar, arrumar um bom emprego, casar, comprar uma casa, né? E todo mundo conhece aquele tiozinho que tem 50 casas alugadas e vive só passando lá cobrando o aluguel. Tem a história lá do Chaves, do Kiko, lá o seu barriga, que só passava lá cobrando os aluguelzinhos. E todo mundo pensa, como seria legal se eu só recebesse esse aluguel, né? Não precisasse trabalhar. Mas na realidade, cara, na prática, é um pouco diferente. Você, inquilinos que não pagam, você tem que processos judiciais. Quando o cara sai da tua casa, a casa está um pouco mais destruída do que era. Aí você tem todo um gasto para reformar esse imóvel. Então, também é uma linha de muito aceitável, né? De investimento. Tem bastante gente que tem essa casa e ela é a base de crise na teoria, assim, mas é uma nova forma de enxergar isso. Eu acho que é uma nova forma de se investir, de enxergar
investimento. Por exemplo, você prefere alugar o seu imóvel o Joãozinho ali da esquina, né, com 2, 3 filhos, ou você prefere alugar o seu imóvel por uma Magazine Luiza, por exemplo, né? Ou você prefere alugar o seu imóvel com um Banco do Brasil, que não pode ficar inadimplente, com um contrato fixo, e como você não tem acesso a ter esse galpão, a ter esses imóveis, você compra uma parte desses imóveis, você vira sócio desses imóveis através das FIIs. É o que eu diria, né, isso aqui acabou se criando um pouco uma mitologia, né? De que assim, vou comprar isso aqui hoje a 100 mil e aí daqui a 2 anos vai valer 200 mil nos imóveis, né? E na prática, quem depois acaba fazendo isso percebe que não é bem exatamente assim, né? Existe sim uma valorização em apartamentos na planta, por exemplo, que é conhecida, existe uma valorização em terrenos na praia, mas já ouvi diversos relatos de pessoas, por exemplo, comprei um apartamento na praia depois que ele já estava pronto, por exemplo, comprei lá 800 mil, e aí para conseguir vender novamente, até pelos mesmos 800, depois 3, 4, 5 anos, não foi tão fácil quanto se imaginou, né? E aí aquele capital acaba ficando lá parado, não tem nenhuma renda, né, desse imóvel, e aí vai pagando IPTU, condomínio, etc, etc, e muitas vezes acaba que depois de anos com a inflação, consegui vender finalmente por 850 mil, só que esses 50 mil que ganhou, se tivesse esse 800 tivesse sido aplicado em outro tipo de investimento, teria sido valido muito mais a pena, né? A verdade é essa, né? O que fez eu fazer essa migração de imóvel físico para FIIs foram duas questões. A primeira, a dor de cabeça que eu tinha com os inquilinos. Então, isso foi a primeira questão. E a segunda questão é a questão da liquidez. É justamente isso que você falou. Por exemplo, eu ter alguns imóveis alugados e, de repente, eu precisar de 10 mil reais e eu não tenho 10 mil reais disponível na minha mão. E eu não consigo vender meio imóvel. Eu não consigo vender vou vender só essa sala aqui e o restante fica a casa. Então, a liquidez dos fundos imobiliários auxilia bastante. E a segunda coisa é a necessidade de baixo capital para começar o investimento, né? Nem todo mundo tem um imóvel hoje, Minha Casa Minha Vida, aqui na nossa região, na região que eu estou aqui, de Barra Velha, ele é de 150 a 220 mil reais. Então, você tem que ter um capital inicial para começar a investir em imóveis já considerável. E para investir em fundo imobiliário, hoje, a partir de R$ 10, você já começa a comprar cota de fundo imobiliário, tem bastante. Em média, as cotas giram em torno de R$ 100, mas tem fundos com cotas de R$ 10. Uma coisa que eu acho que é interessante, né? Acho que aqui a gente acaba no Brasil não tendo, é que nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal faz muita tal da hipoteca, né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel e aí eu quero ter outro, por exemplo, eu posso hipotecar o meu para ter o crédito para comprar o próximo, né? Então, como aqui no geral os juros são altos e a gente não tem muito acesso a crédito, então o sistema é bem diferente do que tem lá. Então, por exemplo, muitas vezes as estratégias que a gente lê em livros justamente não consegue aplicar aqui porque o sistema é diferente, os juros são diferentes, né? Tudo bastante diferente Sim. do que a gente tem lá. Só deixa eu te interromper aqui um pouquinho para a gente, então, matar esses tópicos aqui, porque sem eles a gente não consegue avançar, né? Então, assim, o que é o CDI, né? Então, nada mais é do que o certificado de depósito interbancário. Isso vem dos títulos emitidos por instituições financeiras, né? Então, quanto que um banco cobra do outro para quando um toma empréstimo do outro, né? Então, a Selic nada mais é que os juros do país, né? A taxa do nosso sistema aqui de liquidação e custódia, a taxa básica de juros do Brasil. Aí o CDB, então, é um certificado de depósito bancário, ou seja, o banco emite esse título, né? E aí a gente pode aplicar nesse CDB, então, que a gente depois pode comparar isso com o FII para ver o que vale mais a pena. É comprar um FII ou um CDB? O título público, que, né, que pode ser atrelado a Selic ou a inflação, ou comprar um título, um fundo imobiliário. E aí a gente precisa entender esse conceito de inflação, justamente, né? Porque muitas vezes ali o FII, ele vai ter na carteira aluguéis que estão vinculados, então, à inflação. Então, se a gente não entender esse conceito, dificilmente a gente vai conseguir aplicar no FII, entender o que aquele FII ele cobra e como que ele recebe esses aluguéis, né? E aí justamente vem a dúvida. Poxa, a gente estava no Brasil com uma taxa de juros 2% ao ano. Pô, tava ótimo. Então a gente ia começar a ter crédito finalmente mais barato. E agora a Selic já explodiu de novo, né?
E, Alex, o que tu acha? Por que será que o governo, então, não consegue manter? Por que o Banco Central, né, não conseguiu manter esses juros baixos a 2% ao ano, que ajudaria na tomada de crédito? É claro que os investimentos vinculados à Selic, quando a Selic estava a 2%, ele não estava pagando, ele pagava exatamente isso. Ele pagava ali, chegou, acho que pagou 2,5, 3, até 4 ali no ano. Né? Então, os pré-fixados lá, no ano passado, retratado de 7, 8 o ano, estava ótimo, né? Estava dando 400 do CDI. E aí agora o pré-fixado de 8 ele é um péssimo negócio, né? A gente tem pré-fixado hoje em 15 ao ano, né? Sim. Que tens a me dizer aí? A primeira pergunta ali é por que o governo não manteve os juros a 2% ao ano, né? Isso tá ligado um pouco, um pouco não, um pouco bastante, né? Ligado direto à inflação, né? Juros mais baixos, nós temos acesso a financiamentos mais baixos, o brasileiro adora fazer conta se endividar, adora se endividar, e com isso, o reflexo disso é uma inflação. O pessoal sai comprando, então existe muita demanda, a oferta e demanda Não tem jeito, começa né? a Então fazer entrou render a dinheiro, o pessoal balança, né? gasta. E aí a gente começa a ter uma inflação. Então, para conter a inflação, o governo começa a aumentar a taxa de juros. Toda vez que ele aumenta a taxa de juros, ele começa a tirar dinheiro Dinheiro do de mercado. circulação do mercado, não é isso? Perfeito. Com isso, ele tenta frear essa inflação. E aí, como a gente Nós teve somos aquele um... período de baixa inflação, na verdade, não é de uma hora para outra que essa inflação não é mágica, né? Não, Não é não, assim, não. a gente está em 2, agora eu botei os juros a 10, acabou a inflação. Não é assim que funciona, né? Então, como a gente teve um período, então ele demora a engatar e assim como ele demora para frear. Por isso que o Banco Central teve que subir juros toda a reunião, subiu. E mesmo agora, com a Selic no patamar que está, ainda a inflação permanece, né? A gente está batendo recorde de inflação aí, então a inflação permanece alta no país como um todo. Porque demora para esse efeito de tirar o dinheiro do mercado, que foi o que você falou, ele demora a agir, né? Então o dinheiro começa a sair do mercado aos poucos. E aí a gente começa a ver impacto no varejo, a gente começa a ver impacto nas construtoras, nas imobiliárias, né? E aí justamente a gente vê as ações aí, como você falou antes, da Magazine Luiza. A Magazine Luiza a ação caiu 70%. Por quê? Ué, né? A gente saiu de uma taxa de juros a 2 e ela subiu sem parar. Então isso tudo vai tirar dinheiro de circulação e o varejo é afetado diretamente, né? É o primeiro que sente o impacto é o varejo. Você pega construtores, você pega todos os outros, eles já têm contratos firmados de mais tempo, né? Agora, a população, né, o consumidor final, ele sente esse impacto da alta dos juros de bate-pronto. Você vai no mercado e as coisas de um dia para o outro já foram todas remarcadas, né? Não existe um contrato que diz que ele tem que vender a carne lá a tal preço. Ele pode aumentar a qualquer momento. Então, o fornecedor lá dele já sinalizou que a carne vai aumentar. Antes mesmo dele fazer o pedido, a carne já está mais alta no estoque dele. Show, perfeito. E aí a gente tem que entender, a gente até falou sobre o cripto, deu uma pinceladinha ali antes, e é justamente esse é o ponto, né, Lécio? Infelizmente, a maioria da população ainda está na poupança, então tem essa live que a gente está fazendo, a gente vai Está ter que fazer perdendo dinheiro na poupança, né? exatamente, mas a gente vai ter que fazer muito mais live, muito mais conversa sobre essa para mostrar para o pessoal, meu Deus do céu, vocês ainda estão na poupança, como é possível hoje em dia? E de novo isso é um viés que a população tem lá de antigamente, de ser bombardeado, né? Quem que não lembra dos porquinhos que os bancos davam, né? Quando você abria uma conta corrente, olha, bote o seu dinheiro na poupança. A Caixa Econômica tinha uma campanha muito forte de que deixe seu dinheiro na poupança, e isso está enraizado no DNA do brasileiro, de que a poupança era um ótimo negócio, mesmo com inflações galopantes. Eu sou um pouco mais velho, né, Rafa, do que você, mas eu lembro na época do Sarney, naquela época das altas inflações, na época do overnight, né, de ir no mercado de manhã comprar 1 litro de leite, ser um preço, e eu ia à tarde e já ser outro preço. Caraca. E no mesmo dia, ah,
às vezes tinha uma terceira cotação no litro do leite, cara. Nossa. E mesmo assim, o governo em peso e os bancos em pesos fazendo propaganda, deixe o seu dinheiro na poupança. Você falou lá nos Estados Unidos de que lá nos Estados Unidos tem a questão das hipotecas, né? Os Estados Unidos ele tem uma cultura financeira que está 50 anos na nossa frente. Qualquer adolescente americano já tem dinheiro investido em ações. Então, a Faz gente tem parte da muito ainda a cultura. evoluir, o mercado financeiro e a educação financeira do brasileiro tem muito a evoluir ainda. Uhum. E aí, é justamente isso. E eu acredito que justamente a gente só vai conseguir evoluir fazendo esse trabalho que a gente faz, né? Tanto na UIN, através, por meio dos cursos, nessas nossas lives, nossas conversas com os alunos, e aí justamente a gente precisa mostrar, porque assim, a gente não, acho que é o mais importante, né? Em nenhum momento a gente fala assim, olha, saia da poupança e vá para criptomoedas. Meu, longe disso, né? Justamente o trabalho é o contrário desse. É mostrar que existe, por exemplo, um CDB que ele vai ter um rendimento muito maior que a poupança e coberto pelo FGC, né? Claro, tem ali as limitações, mas para o pequeno investidor, ele só precisa de um planejamento. Acho que talvez provavelmente o grande problema do brasileiro é a questão do planejamento, né? O brasileiro, e nós conversávamos isso esses dias, né? O brasileiro ele tem uma facilidade de ganhar dinheiro muito grande. O brasileiro ele é criativo, ele é ele é empreendedor por natureza, né? Então, o grande problema do brasileiro é conseguir reter esse dinheiro, né? Fazer boas escolhas com o dinheiro que ele ganhou. Então, a gente tem que mudar essa perspectiva, porque ao longo do tempo a gente passa muito dinheiro pela nossa mão, né? E de modo geral, né? Alguém pode falar assim, não, de repente passa pela tua, pela minha não passa, né? Mas não é verdade, cara. Eu conheço pessoas que ganham R$ 2.000 por mês e têm dinheiro guardado, dinheiro aplicado, e eu conheço pessoas que ganham R$ 20.000 por mês e estão endividadas. Então, não é o quanto você ganha, é o quanto você consegue reter daquilo que você ganha. E tem uma matemática para isso, existe uma estratégia para isso, e as pessoas precisam de educação financeira para isso. E não tem nada a ver com deixar de viver, né, Alessio? Não sei se concorda comigo Não, nesse não tem ponto, nada mas a ver com deixar de viver, tem a ver com esforço e dedicação. eu diria que é pelo contrário, né? Então, assim, justamente fazer um planejamento e falar, olha, nesse momento aqui eu não estou fazendo essa viagem aqui, mas esse investimento que eu vou fazer, ele vai render tantos juros e com esses juros eu vou fazer a viagem. E foi eu até com a Dai, que é minha melhor amiga, que ela mora na Alemanha, foi justamente quando eu estava em Londres com ela, eu estava tentando justamente explicar isso para ela, né? Que aquela viagem que eu tinha feito para a Europa, não trabalhei para conseguir aquele dinheiro, né? Foi só juros dos rendimentos. Renda passiva. E aquele rendimento, com os juros da aplicação, foi o dinheiro que eu utilizei para viajar. Ou seja, nunca se mexe na aplicação inicial, né? Aquela aplicação inicial, tu não pode tocar nela, né? Então, justamente faz um planejamento para conseguir fazer aquela aplicação inicial. E uma vez que aquela aplicação inicial está bem feita, ela vai te render esses juros, e com esses juros, aí sim, pode gastar ele, que não vai te doer, né? Não tivesse que trabalhar, foi justamente o teu esforço de estudar para aprender sobre investimentos, fazer o investimento correto, para aquele investimento correto te render, te retornar, né, em juros, e aqueles juros utilizar para que consigas fazer e aproveitar bem a vida, digamos assim, né? É E isso aí aí. tá, só para finalizar aqui, então, a gente tem aí CDB, né, os fundos de crédito privado, fundo de inflação, fundo multimercado, deixa eu começar a ter um pouco mais de risco, mas se espera um retorno, né? Então, muitas vezes o pessoal confunde aqui a questão também que assim, toda vez que eu corro mais risco, eu vou ter um retorno maior. Isso é uma falácia, né? Então, assim, quanto maior o risco, maior eu espero que seja o O retorno. retorno. Eu só vou correr aquele risco porque eu espero que tenha um retorno maior, mas não necessariamente vai ter um retorno maior. Pelo contrário, é onde a gente pode ter o maior prejuízo. Justamente por isso que ele tem o maior risco, porque pode acontecer os maiores prejuízos, né? Então, coloquei aqui R$ 5.000 em criptomoeda, pode ter virado pó do dia, da noite para o dia, né? Então, Ou pode estar agora aguardando os dividendos que a Petrobras anunciou, né? R$ 3,75 por ação. Então, perfeito. São escolhas, né? E aí, muitas vezes, as escolhas são mal feitas. Essa é a questão, né?
Então, ganhei aqui meu primeiro prolabore. Vou pegar e vou comprar aqui um carro tunado. Hoje em dia, nem sei se essa expressão existe ainda, mas nas antigas. Existe. E aí vai gastar todo o dinheiro no tal do carro tunado e aí depois não vai Que é se um arrepender prejuízo, né? daquilo. Que é um prejuízo, né? Que vai te gerar necessidade de manutenção, vai te gerar necessidade de pagar um seguro, vai te gerar uma necessidade de depreciação, né? Existe a depreciação do Eu, veículo. pessoal, acho que 99% não entende o que é o conceito de depressão nessa. Nem vamos entrar nessa linha aí, senão o pessoal se perde. Deixa eu falar aqui um pouquinho dos potes. Então, a ideia é justamente essa, no curto prazo, se a pessoa não tem ali a educação financeira, ela vai deixar lá o dinheiro na poupança, vai deixar aí num CDB, e aí no médio prazo a ideia é de CDB um pouco mais longos, fundos, título público, talvez, se faz sentido, essa questão do consórcio ela é um pouquinho mais complexa, tem que entender os mecanismos por trás, tem que ver se faz sentido, não é para qualquer pessoa, né? E aí para longo prazo, então CDBs mais longos, que tendem a remunerar melhor, ações, fundos de investimento, talvez alguns alternativos. Cripto até deixou uma interrogação, será que compensa? Será que é para você? Então, Deixou muita gente rica, né? Deixou muita gente rica. mas assim, o Taleb já fala sobre isso, né? Então, o Cisne Negro, então assim, quantos ficaram pobres para um ficar rico, digamos assim, Sim, né? o dinheiro ele só troca de mão, na realidade, né? E aí a história sempre só se conta a história do que deu certo. Todos os outros que perderam, a história nunca aparece, né? Não. Seria a mesma coisa que a BMW fazer propaganda dos carros dela que quebram, né? Eles não falam dos carros que quebram, só fala dos carros top, do artista andando, do vento na cara. E aí a gente, então, previdência privada, e aí a gente protege tudo isso, principalmente para quem tem filhos, né? Com seguro de vida aí, para a gente não ver o patrimônio ser. Isso é importante. Isso é muito importante. Tem algum comentário aí, Lécio, que eu chutei um pin, hein? Tem. O Fernando comentou alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Isso aí, Rafa. Taleb diz que o cemitério dos fracassados é silencioso. Boa, perfeita frase. Obrigado, Fernando, pela contribuição. E aí, beleza, como a gente está aqui curtindo o tempo, não vou entrar tanto nesse detalhe, mas a gente tem isso aqui nos nossos treinamentos também, né? Isso aqui é extremamente relevante, né? Então, a gente saber quais são os produtos cobertos pelo FGC, o que é o FGC, né? Então, conhecer isso aqui, não vou entrar um por um agora, também para a gente não ir muito longe, né? Mas a gente tem todos esses materiais depois disponíveis e tem eles também nos nossos treinamentos. Entender, né? Olha só, a isenção do imposto de renda, o que a gente tem aqui? Fundos imobiliários, olha que interessante. Isento de imposto de renda, cara, isso aí é outra vantagem do fundo imobiliário. Por exemplo, se eu tenho um imóvel e eu alugo esse imóvel, eu tenho que declarar imposto de renda e eu tenho que pagar imposto de renda sobre o aluguel, correto? Vamos falar como seria o 100% legal, né? Então, eu deveria ou devo... Tem um limite ali, né, Lécio? Acho que tem uma isenção para pessoa física quando é baixo. Sim, mas a gente está falando de investimento, do cara que tem imóveis para alugar, né? Então, se ele tem imóveis para alugar, tem lá 10 kitnets para alugar, esse cara tem que declarar imposto de renda. E pagar carnê-leão, se não me engano, né? E vai pagar o carnê-leão mês a mês, né? E lá na declaração de anual vai fazer o ajuste necessário. E os fundos imobiliários, atualmente, são isentos de imposto de renda, ou seja, todo o provento vindo do fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Ele tem umas regrinhas ali, obviamente, mas, assim, num geral, né? Não, a regra do fundo imobiliário é proventos, né? Todo provento ele é isento de imposto de renda. Se você tiver ganho de capital com a venda da cota, aí sim, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de... Isso, que é o que a gente tem entre parênteses ali. E apesar de estar se discutindo uma reforma tributária, já foi dito, a princípio, né, que os FIIs não entrariam na reforma tributária de uma forma de atualmente, investidor, né? Atualmente são isentos, né? Então, se espera que isso se perpetue, né? Mas... se tiver depois, mais para frente, que pagar imposto de renda, tem uma frase de um rapaz aí também que faz análise financeira, que ele fala que prefere um imposto tributado, né, do que um prejuízo isento, né? Então, essa é ótimo. Quanto mais imposto pagar, melhor, né? Eu prefiro pagar imposto sobre ganho de capital, cara. Tá lindo. Tá ótimo, né? Então vamos lá, vamos basicamente, né? O que são o tal dos fundos imobiliários, né? O que tu me diz, Eraço? Fundos imobiliários
Na realidade, eles são um pedacinho, né? Eu tinha Sim, até são comentado cotas, já, né? né? A Os cota. fundos de investimento é uma associação de pessoas, várias pessoas se unem e com um investimento em comum, que nesse caso que seriam investir em imóveis físicos ou no segmento de imóveis, financiando construções de imóveis e outras coisas. Esses fundos têm suas cotas que depois vão ser negociadas nas bolsas de valores. Perfeito. Acho que desse o exemplo do Banco do Brasil, acho que é o melhor exemplo aqui, né? Porque todo mundo conhece as agências do Banco do Brasil. Isso. E aí eles estão num imóvel, estão lá físico, né? Só que esses imóveis, não sei se todos, acredito que uma boa parte, não são. O Banco do Brasil não é dono daquele imóvel, Não, é um eles pagam fundo, né? aluguel. Eles pagam Então, o aluguel. fundo é dono daquele imóvel e o Banco do Brasil loca, né? Não sei se todas, mas boa parte das agências estão locadas via desses fundos, e assim, então o Banco do Brasil paga aluguel para estar naqueles imóveis, e aí aquele pagamento de aluguel, 95%, então, ele é, no mínimo, né, distribuído para os cotistas daquele fundo Isso. ali, né? Então você é sócio daquele imóvel. Existem fundos imobiliários de lajes corporativas, né? Só prédios e escritórios. Imagina lá a Faria Lima, prédios de escritórios, são as lajes corporativas. Existem fundos imobiliários de cemitérios, cara. Existe Ó, esse eu não fundo sabia. de Olha que cemitério. eu estudo bastante, mas fundo de cemitério eu não conhecia. Sim, sim, cara. Imagina ser uma cidade como São Paulo, por exemplo, cara, você tem um espaço verde dentro daquele. Fiquei curioso para saber quem é que paga o aluguel nesse caso aí, Léo. As famílias que têm jazigos, cara. Cara, olha só que interessante. Existem fundos imobiliários agrícolas, existem fundos imobiliários de galpões Sim, e logísticos, agro estão cada vez mais famosos, na verdade, né? estão ficando cada vez mais famosos, porque é uma tendência de hoje de se mitigar risco, né? Há uma Sim. tendência muito grande. Então, hoje o pessoal compartilha, por exemplo, iate, tem gente já que compra iate compartilhado, aviões Sim, sim. compartilhados. Então, por que eu vou comprar uma fazenda sozinho? Se eu posso comprar via cotas e arrendar essa fazenda e transferir a responsabilidade para alguém plantar, né? Então, essa é a ideia do fundo imobiliário, Eu você sei que ser já sócio. falasse antes aqui, desculpa interromper, eu sei que já falasse antes, mas só para a gente seguir aqui, né? Uhum. Então, o investimento convencional em imóveis é muito caro. Falasse já isso antes. Até Sim. você já passou por isso, já fez, né? Já teve os imóveis, justamente agora hoje trocou para a FI. Né? Então, em busca de renda de aluguel, muitas vezes acaba gastando tudo na compra de um apartamento ou uma casa. Então, fala assim, poxa, para eu comprar ali, como você falou, o mínimo, Minha Casa Minha Vida ali, o mais barato que vai encontrar é um apartamento de 150 mil. 150 mil. Então, poxa, eu vou comprar aquele apartamento lá de 150 mil e tudo que eu tenho na vida é 150 mil. Foi tudo embora num único imóvel, né? Num único imóvel. Sendo que a cota do FII, como você já falou antes, muitas vezes por menos de R$100 já consegue comprar ela. Então, Sim. esse é um ponto extremamente relevante. Outro ponto relevante, vamos lá. O investidor pode ter dificuldade, então, de encontrar Pafa, interessante. só uma observação. Eu não estou falando aqui para o pessoal não comprar imóvel, né? Sim. Não. Eu estou falando, eu vou comprar um imóvel para investir, para ter ele para aluguel. Entendeu? Não, Completamente eu vou diferente. comprar para ter a minha casa. É outra Sim. coisa. A gente não está falando isso. A gente está falando imóveis para investimento, né? Lá no Homem Mais Rico da Babilônia, um dos pontos que ele traz é justamente que todo mundo tem que ter a sua própria casa para morar, né? Isso que não tem nada a ver com investimento em imóveis, que é o que a gente está tratando aqui. Não, essa casa ela não é um investimento. Ela é outra. Isso, ela não é classificada como seu investimento. Perfeito, show. Então, assim, o investidor pode ter dificuldade de encontrar interessado tanto na hora de alugar quanto na hora de vender o imóvel. Não sei se já passasse por isso. Sim, leva tempo para vender, bastante documentação e achar o comprador certo. Sem falar que é o seguinte, hoje a grande maioria vai ser financiado, né? O pessoal vai dar uma entrada e depois vai ter que correr atrás de financiamento bancário. E o que os caras querem dar como troca no apartamento? E quando não é financiado, o cara daí vai tentar te empurrar carro velho, aquela bicicleta econômica que ele comprou e virou um cabideiro, ele vai tentar botar tudo. E o carro velho dele, que vale, sei lá, 20 mil, ele fala para você, não, esse carro aqui é muito bom, ele vai entrar no negócio por 30 mil reais. Eu falei, nossa, não, é que ele tem um valor sentimental para mim. Me contasse um dia o cara queria te dar um papagaio, não sei se é verdade. Os caras dão, cara. Eles querem dar gato, galinha, papagaio. O que tiver de tranqueira na casa dele incomodando, ele quer passar para você.
Pô, é complicado, né? E aí tem o lance também, então, de que pode levar um tempo indesejado para vender o imóvel a preço de mercado, que foi o que falasse, né? Pô, não, esse apartamento aqui, ele vale 300 mil. Ah, mas os caras só querem me dar 200. Não, mas vale 300. Pô, como que vale 300, então, se a melhor oferta que chegou a 200? Sim, é isso mesmo. Uma coisa é o preço, né? Uma coisa é a gente falar de preço. Outra coisa é o que alguém está interessado em pagar, né? Então, quando você chama o avaliador, ele vem e fala assim, não, esse teu imóvel vale 350 mil fácil. Eu falei, então tá bom, então vamos botar por 350 mil para vender, né? Fica ótimo. Aí não E vem aí proposta, não vem nunca chegou a proposta, não vem proposta. Eu falei, ué, cadê as propostas? Não, tá muito caro. Mas você não falou que valia 350 mil? Não, vale, ele vale. Aqui o momento não está oportuno. Para vender, tem que vender a 250. Pô, 100 mil abaixo, então tá bom. Pois é. Então, vamos... E é muito interessante a gente trazer esse tópico, Léo, porque assim, no mercado de ações, uma das coisas que mais incomoda as pessoas é porque, poxa, comprei uma ação a 20 agora tá 15. Caiu, beleza. Mas lá, ali, a liquidez é imediata, né? Então, não quero mais saber dessa ação, botei para vender, em 1 segundo, vendeu e pronto, né? Depois de 2 dias o dinheiro está na conta e pronto. E aí, no imóvel, acontece exatamente a mesma oscilação, só que a pessoa não vê essa oscilação acontecendo. E aí, na cabeça dela, ela comprou por 300, agora é 350, depois é 400 e 450. Só que nunca apareceu o comprador, né? É que na realidade é o seguinte, o que eu percebi, tá? E isso eu percebi porque aconteceu comigo. Quando você compra um imóvel, você pega amor às coisas. Você tem um valor sentimental em cima e você coloca esse valor sentimental em cima no preço do que você está pedindo. Poxa, mas isso aqui eu comprei com tanta dificuldade. Eu mesmo vim aqui e pintei. Pô, esse imóvel eu lembro quando eu fui lá escolher para comprar para mobiliar. Então, você coloca no preço um valor sentimental, que quem está comprando não está nem aí para isso. Esse valor sentimental ele não existe. Esse ágio sentimental ele não existe na venda de um imóvel por parte do comprador, a não ser que seja uma casa histórica, né? Estou comprando a casa que foi da Xuxa. E eu era fã da Xuxa e eu pago por causa disso. Essa foi boa. Mas quem estudou isso aí, Lécio, é uma pessoa que você conhece bem. Ele até me contasse que está lendo o livro dele, que é o Kahneman, né? É o Kahneman, Então, lá no isso. Rápido e Devagar, eles chamam esse viés de ancoragem, né? Ou seja, você joga uma âncora, você amarra essa âncora no seu pé e você joga essa âncora para o fundo do mar. E aí você não consegue mais se livrar daquilo ali, você não consegue mais se livrar daquele pensamento, você não consegue mais se livrar daquela ação, porque você criou um laço com aquilo, um vínculo, e aí você se prende a esse vínculo e você torna aquele vínculo, mesmo que não é verdade, você torna aquilo como verdadeiro. Isso Sim. acontece em política, acontece com ações, com investimentos, com imóvel, com qualquer coisa, né? Você se ancora naquilo, você se prende aquilo e você não consegue mais soltar, né? E aí esse é o motivo que muitas vezes então a pessoa assim, comprei uma ação ali por 20, agora ela tá 10, e aí ela vai a 1. Todo mundo sabe, ela faliu, a empresa faliu, mas você não larga o osso. Não. Você fica com aquilo, se prende, né? Fica psicologicamente amarrado aquilo. E esse principalmente é um dos indicadores que eu utilizo para comprar fundos imobiliários, que é o PVP, né? Que é o preço, qual é o patrimônio que o fundo tem dividido pelo número de ações, pelo valor das ações ali. Então, por exemplo, assim, existem fundos imobiliários hoje que o PVP dele está 0,85. Ou seja, é como se você tivesse uma casa de R$1 milhão e tivesse sendo vendida no mercado a 850. Então, está na hora de comprar, né? Porque tá barato, tá? Ela tá com 15% de desconto. É claro que todo outro estudo tem que ser feito, né? Que justamente hoje aqui a gente tá só batendo um papo, o nosso treinamento ali de fundos imobiliários é mais de 4 horas, né, Lécio? Sim. Então aqui, claro, a gente só precisa deixar claro esses pontos, assim, que também não é a ideia que todo mundo saia comprando fundo imobiliário loucamente. Não. Eu tô falando que é um dos indicadores. Boa, perfeito. Né? Um dos indicadores é isso, porque acontece com os fundos também, né? Você tem um fundo. Por que isso? Porque em algum momento alguém precisou se desfazer das suas cotas para investir em alguma outra coisa ou por uma necessidade pessoal e ofertou a sua cota. Naquele momento o mercado não estava disposto a pagar os 100%, mas alguém estava disposto a pagar 85% do que valia. E quem tem dinheiro em caixa enxerga isso como uma oportunidade de aumentar a sua posição naquele fundo que vem rentabilizando bem para ele.
Perfeito, concordo plenamente. E aí, esse outro tópico aqui, eu acho que pode ajudar bastante, porque fala o seguinte, ó, então o investimento tradicional exige que o investidor tenha tempo livre para fazer pesquisa de mercado, providenciar a documentação, administrar o imóvel, muitas vezes entrevistar o inquilino, acredito que acontece também, né? Então, a pessoa chegou querendo alugar a sua casa, você não vai alugar para qualquer um. Mas e como é que você sabe que a pessoa não é um qualquer um? Né? Aí você tem que pesquisar, pedir referência, olhar Serasa, e a lei do inquilinato hoje ainda protege muito o inquilino. Ele fica 3 meses sem pagar o aluguel e você não consegue botar o cara para fora. Você não pode simplesmente ir lá abrir a porta e tirar as coisas do cara e falar assim, olha, vai embora que você não está me pagando. Ou seja, além de não estar recebendo, para tirar o cara, você tem que botar mais dinheiro na jogada. Então, mas peraí, só para a gente ser justo, né? Então, assim, quando a gente vai comprar um FII, a gente acabou de falar que a gente precisa ver indicador, a gente precisa estudar, precisa pesquisar, etc, etc, etc. Mas no imóvel isso também, no imóvel físico também vai ter essa questão. Você que já passou, que migrou dos imóveis físicos para os FIIs, na tua experiência, assim, o que toma tempo, o que é o ruim, assim, qual que é o pior, digamos? O físico, ele te toma tempo, cara. Te toma tempo mesmo. De todos Desde os uma lados. pinto-pira, Caraca, desde uma verdade, né? pinto-pira, cara, a caixa de gordura da casa, né? Caixa d'água, A faltou caixa água. d'água, entendeu? Ixi, Então, são problemas que, de repente, por exemplo, vamos falar, você é médico, você não tem uma expertise em ir lá e arrumar a caixa d'água, ou seja, você vai ter que contratar alguém para fazer isso, ou você vai ter que ter uma equipe que faça isso por você. E não tem hora para dar problema, né? Isso pode ser de madrugada, isso pode ser final de semana, você está viajando, e aí, quando tu vê, todos os teus ganhos foram tudo embora com esse tipo de mas coisa, né? a manutenção é muito cara. E no fundo imobiliário você tem um administrador e um gestor que são remunerados pelo fundo para fazer isso por você. Que é exatamente esse próximo tópico que justamente fala isso, né? O investidor ele não se preocupa e, obviamente, a gente vai pagar uma taxa de administração para esse. Isso, você paga para alguém se incomodar por você. Perfeito. E aí, mesmo assim, a gente tem um bom retorno, né? É claro que aqui a gente entra numa discussão entre FIIs e títulos públicos. No nosso treinamento, a gente entra mais a fundo. Aqui a gente não vai ter tempo, né? A gente já conversou, deu umas pinceladas ali sobre a questão dos FIIs, sobre ações também. Eu só quero entrar aqui num tópico, que foi aquele que a gente trabalhou antes, que é justamente o seguinte: olha, quando eu vou montar minha carteira, eu sou extremamente conservador. Muitas vezes, como o FII ele vai ter oscilação, como você falou lá no começo, né? O FII ele entra ali na renda variável. Então, se eu sou um perfil conservador, assim, eu já nem vou pensar em FII, né? Isso é um ponto relevante a ser falado, né? A gente vai ficar lá no pós-fixado e a inflaçãozinha é pequena. Então, basicamente é isso. Para quem é conservador, assim, não tem como fugir disso, né? A pessoa vai fazer o teste do perfil de investidor. O investidor conservador, ele não tem como fugir muito disso. Ele é um perfil, ele é moderado, né? Então ele vai entrar já, ele vai continuar lá com a grande parte, a maior parte do capital dele no pós-fixado. Só que daí já começa a entrar um multimercado, já entra aí uma renda variável, que essa renda variável pode ser 5% da carteira dele em FII. Então, olha, eu tenho 200 mil reais hoje para investir. Beleza. Então, desses 200 mil, eu quero colocar 5% aí em renda variável. Então, vou começar com uns fundos imobiliários que eles são menos voláteis que as ações, que foi o que você citou antes. Uhum. E aí, vou ter um pedacinho em inflação. Agora, já o cara que ele é agressivo, ele já vai ter já um percentual menor ali no pós-fixado, já vai aumentar a renda variável dele, e aí sim ele vai checar se nessa renda variável ele vai ter alguma coisinha lá exposta a cripto ou não, se vai ter um pouquinho exposto lá a ações ou não, ações internacionais, dólar, né? E aí vai ter lá os fundos imobiliários. Aqui provavelmente, muito provavelmente vai entrar os fundos imobiliários, um percentual da carteira dele. Vai ter uma alternativa, vai ter uma inflação e vai ter uma parte lá internacional. Né? O que pensas sobre esses pontos, Léo? Então, na realidade, essas carteiras, elas são, né, são montadas para dar um cenário geral, um norte, né? Elas são um gabarito para cada investidor. O que eu acho que, assim como outras coisas, você sempre consegue fazer um misto de tudo. Eu tenho um pensamento estranho na minha. Por exemplo, assim, fundos imobiliários. Eu vejo ele como uma renda. Ele é uma renda variável, ele está classificado como renda variável, mas ele tem
um pezinho na renda fixa. Ele é variável porque, além das ações, as cotas, né, ter oscilação de acordo com o mercado, não tanto quanto as ações, o rendimento dele também é um pouco variável. Tem meses que o fundo paga um pouco mais, tem meses que pagam um pouco menos, né? Porque eventualmente os imóveis também têm manutenção, ou tem algum reajuste, essas coisas. Perfeito. Eu acho que a pessoa ela tem que começar a investir em coisas que lhe deixam confortáveis. E me deixa confortável, por exemplo, investir em FIIs, porque eu vejo mensalmente a coisa acontecer. Então, para quem está começando a investir agora, de repente vai investir num fundo pré-fixado para 2038 lá. E aquele dinheiro vai ficar preso lá, ele vai enxergar aquele rendimento acontecendo, mas o rendimento não está entrando direto na carteira dele. Fundos imobiliários, além de ter, você sacrifica um pouco dessa segurança, em contrapartida, te dá uma motivação de investir mês a mês, porque todo mês os proventos são depositados na sua conta. E eu acho que você, no caso, se considera, na verdade, um ultra agressivo, digamos assim, né? O seu caso específico. Não. O meu caso específico é totalmente. Se eu mostrar minha carteira, ela não se encaixa em nada disso. Eu tenho que lembrar que esse modelo que eu trago aqui é do CAP, né? Lá na minha dissertação do mestrado, justamente eu faço o estudo das estratégias. Essa é uma das estratégias, ela foi estudada lá nos anos 50. Ela, justamente por isso que ela acabou ficando famosa e sendo tanto utilizada, porque foi uma das primeiras lá que surgiu. Existem diversas outras, são mais de 50 páginas, para quem quiser se divertir lá na minha dissertação do mestrado, né? Que existem vários outros modelos, não existe o certo e o errado, o mais importante é a gente estar com o capital bem cuidado e ver esse patrimônio crescer mês a mês de forma sustentável e de forma que não tenha a possibilidade desse patrimônio deixar de existir. Eu escuto direto aqui, tá? Encontrei o ovo de ouro aqui, encontrei a solução porque eu vou ficar aqui, ó. Não, olha, vendi meu apartamento, eu tenho aqui 300 mil reais, vou colocar 300 mil reais, eles vão virar 2 milhões, isso em um ano. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Assim, tomara que aconteça, né? Tomara que aconteça. Mas estatisticamente está comprovado que a chance que não de vai virar pó acontecer. é muito maior, né? Não. Toda semana alguém ganha na Mega Sena, né, cara? Toda semana alguém ganha na Mega Sena, mas estatisticamente a chance disso acontecer com você é mínima, é ínfima. Para a gente Então, caminhar aqui para o final, Lécio, então, né? Só lembrando que a parte da minha assessoria aqui é gratuita, né? Obviamente que os treinamentos nossos não, eles são oferecidos pela Win, a gente tem todo um trabalho, são anos e anos aí estudantes se dedicando, e a ideia do treinamento é justamente mostrar o caminho das pedras, né? Que a pessoa não tenha que sofrer tudo que a gente sofreu aí para aprender o que a gente aprendeu, a gente resume, né? Condensa esses anos e anos de tudo, leitura e graduação, e pós, MBA, sabe? Então, são realmente um trabalho longo que a gente resume ali para mostrar os principais tópicos, tanto em bolsa quanto em fundos imobiliários, educação financeira e etc. Né? Então, a parte de treinamentos a gente cobra, obviamente, na parte aqui da minha assessoria, na parte que eu sou aqui sócio da BRA e consultor, não, a gente é autônomo na XP, né? Então, isso não tem nenhum custo para os clientes. Então, eu tenho já uma boa carteira de clientes, que eu assessoro aí. Eu sou cliente do Rafa. Pois é, bem lembrado, né? Então, acho que o Lécio pode... Rafa. Ô, Rafa, uma coisa que eu acho interessante do treinamento é que, assim, existe uma frase que o pessoal fala que ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você. Eu acho essa frase totalmente descartável, tá? Eu acho que muitas pessoas não sabem cuidar do próprio dinheiro. A verdade nessa minha fala é que 80% dos brasileiros estão endividados. Tem uma pesquisa da Datafolha, eu não lembro exatamente se é 80, mas deve estar próximo a isso. Sim, eu estou arredondando o número, mas assim, em média, 80% dos brasileiros estão endividados. Então, assim, isso não é verdade. Mas eu acredito que o revés disso é você se educar. Quanto mais educação financeira você tiver, maior a probabilidade de você deixar de errar. A vantagem de se ter um consultor, de se ter uma pessoa te assessorando, é que
além do seu conhecimento, né? Você não aceita aquilo que o teu consultor está falando como verdade absoluta, e se você fizer um treinamento, é que é possível montar uma estratégia personalizada para você. O que te atende? Por exemplo, você falou assim, não, você não é conservador na sua carteira, Lécio. Não, eu montei uma estratégia que atende às minhas necessidades, aos meus anseios atuais. Lógico que conforme a gente for batendo, a gente vai começar a mitigar risco, porque eu sei do risco que eu estou correndo, né? Agora tu deixou meu orientador do mestrado extremamente orgulhoso, Les, porque a palavra que a gente utiliza lá na dissertação é justamente o anseio. E aí eu, como consultor, a ideia é justamente essa, atender aos anseios dos clientes. O que serve para o Les? Eu não vou montar um Ctrl-C, Ctrl-V, porque cada pessoa é única e específica. E isso, cada um tem os objetivos, os seus sonhos, alguns querem chegar lá mais rápido. Não sou eu que vou dizer para o cara que ele não pode chegar lá mais rápido. Ele pode. E aí, a única coisa que a gente vai fazer aqui tem bandeira vermelha, aqui tem bandeira amarela, aqui tem bandeira. Por qual caminho você quer seguir? E a gente vai te ajudar a seguir por esse caminho, mas o cara tem que estar consciente dos riscos que ele está correndo. E se o cara decidir tomar um risco, eu sou, o Rafa sabe, né? Eu sou paraquedista, eu sou atleta de paraquedista. Então, na cabeça da grande maioria da população, pode achar que você subir num avião a 10 mil pés, abrir a porta e pular, é um puta do risco. Eu acho. Só que os riscos estão calculados, porque eu fui treinado para isso, eu tenho o equipamento correto e as ferramentas necessárias e as competências necessárias para sair de dentro de um avião a 10 mil pés de altura e chegar ao solo com segurança. Então, não é porque é arriscado, né, que não vai dar certo. Então, perfeito. É isso que as pessoas precisam fazer. Se armar, né, de conhecimento, se armar de ferramentas, se armar de pessoas, para chegar aos objetivos, sejam eles um pouco mais lentos ou não. Perfeito. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para o professor Darcy, né? O professor doutor Darcy, que foi quem me auxiliou nesse processo todo. Só para a gente finalizar, então, lembrando, né? A gente tem um grupo de WhatsApp sensacional, né? Recebe realmente muita notícia diária, calls, informações, enfim, o grupo eu particularmente acho sensacional. Eu não leio praticamente mais nada, não preciso assinar jornal, assinar revista, assinar nada das questões pagas, porque o grupo, eu particularmente acho realmente muito bom. Então, a gente pode fazer um acompanhamento mensal, se for o caso, a gente tem as aulas práticas e teóricas, tem suporte ao trade, atendimento 24 horas, até eu acho que o Fernando estava na live antes, ele comentou outro dia que foi atendido aí final de semana, domingo, pelo pessoal lá da mesa. Tem a plataforma também que é possível disponibilizar, tem a carteira recomendada. Então, isso aqui é extremamente relevante, né, se a gente tocar, porque muitas vezes, para quem está ouvindo pela primeira vez falar do FII, fala, pô, mas qual FII que eu vou comprar? Não sei, estou perdido. Ué, o cliente da BRA tem acesso à carteira de FII recomendada lá, né? Então não tem nenhum esforço, é só seguir ela, recebe o relatório, não tem custo nenhum. Olha que impressionante, Lécio. Tem um monte de gente estudando. Não, Rafa, eu recebi aqui uma contribuição do Fernando, né? Ele dizendo aqui que o agro representa 27% do PIB do país, então se aprofundar em FIIs nesse quesito aí de agro seria muito importante. E essas recomendações da Bengendorf, a gente conversou, né? Você me apresentou uma sugestão de carteiras deles, e eu fui analisar com as que eu já tinha dentro da minha estratégia filtrado. Sim. E 80% da minha carteira estava alinhado com a deles. Olha só que legal, cara. Que 80% do que eu tinha pesquisado e montado, isso mostra que o conhecimento ele é quase que uma verdade, né? Se você aprende alguma coisa e você aplica aquilo que está sendo aplicado na literatura, você vai chegar a resultados parecidos, com pequenas... Lógico, por que não bateu 100%? Porque a minha carteira está alinhada à minha estratégia. Sim. E a Bengendorf tem uma estratégia para ela, mas não pode destoar muito isso, né? O legal que você citou ali é sobre a questão do conhecimento. A gente recebeu um feedback de um cliente que a gente entendeu outro dia, né? Como a gente conseguiu, né, mudar a vida dele. Olha que mudar a vida dele. E é um negócio que ninguém mais pode tirar dele. Então, o conhecimento que ele adquiriu ali no treinamento, ele vai levar para o resto da vida. E aquilo mudou a vida dele de um jeito, ele começou a chegar tudo de forma diferente.
A Ele vida da está mudando empresa. a vida pessoal dele e agora ele nos procurou, né, Rafa, porque ele quer levar essa mudança para dentro da empresa dele. Então, realmente é um prazer, né? Um orgulho, eu diria também, muito grande de conseguir auxiliar a pessoa a esse ponto de virar a chave de uma forma que não tem mais volta, né? O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele liberta. Perfeito. Então, lembrando também que a gente tem alguns cursos até grátis. Então, poxa, é impressionante. Claro que aqui os nossos presenciais, depois do que a gente for disponibilizar pela Win, que a gente vai se matar gravando aí, obviamente que a gente vai cobrar, mas a gente também tem opções grátis. Então, não tem desculpa, né? Alguém fala, mas eu gostaria tanto, mas nesse momento eu estou sem capital. Então, não tem desculpa. A gente tem recebido vários feedbacks positivos. Tem até um treinamento meu mesmo de educação financeira, que também é grátis para os clientes. Então, o Start, o Profit, poxa, o Profit é uma ferramenta fantástica e é impressionante como, infelizmente, as pessoas vão para esse meio sem saber, sem querer estudar, né? Tanta gente de, como é que é? Festa e alegria, vai todo mundo, né? Mas para tirar uma horinha para fazer o treinamento, o pessoal ainda vez ou outra não quer, né? Não. É uma pena. Mas, enfim, conta de pessoa jurídica, seguro, crédito, câmbio, que precisar, a gente fica à disposição. A gente tem aqui, então, nossa agenda. A gente já fez o evento presencial esse mês. Foram no hotel, foi muito show, apesar da enchente, a nossa cidade passou por uma enchente aqui em Blumenau. A gente fez aí o evento, foi bem bacana, foi um pessoal, né, um público extremamente qualificado, foi muito legal. E aí hoje a gente teve então aqui a conversa com o Laércio, conversou sobre imóveis, sobre os fundos imobiliários. Eu agradeço muito, Laércio. No meu ponto de vista, foi muito bacana. Eu espero que as pessoas Rafael, isso aí vão é aproveitar. mudar a vida das pessoas. Eu sei que é um dos teus objetivos e eu estou aqui só para auxiliar na sua tarefa, né? No seu, na sua caminhada através disso. Estou sempre à tua disposição, porque você Eu precisar. agradeço mesmo. A gente não teve nenhum custo aí hoje. Vamos deixar isso disponível depois aí, provavelmente no YouTube. E a ideia é justamente levar essa mensagem para cada vez mais pessoas, né? Semana que vem, então, a gente tem com a Dai, que eu até comentei sobre ela durante a live. Semana que vem, então, a Dai vem, ela mostrou material, nossa, ela tem... A Dai está na Alemanha, né? A Dai está na Alemanha, ela está dias e dias preparando, ela mandou vários materiais, assim, nossa, ela tem feito um estudo muito profundo na questão assim, da mente, né? Então, nada adianta se o psicológico estiver abalado, né? Então, toda a questão ali do preparo mental, das nossas crenças, das nossas atitudes. Então, ela tem preparado um material aí muito, muito fantástico para a gente trabalhar isso semana que vem, para mostrar o quanto nossas crenças, nossos limitadores, né? O quanto isso impacta depois no nosso financeiro. Então, se eu ainda acredito na questão assim, eu não sou capaz, eu não posso, ou então assim, eu preciso comprar algo aqui para me satisfazer porque eu estou triste. Então, o quanto tudo isso abala, o quanto tudo isso depois vai refletir para a vida como um todo, e aí a pessoa vai chegar com 50, 60, 70 e fala assim, poxa, eu não tenho um centavo, sou obrigado a voltar a trabalhar aqui com qualquer coisa para não morrer da fome, porque não teve esse preparo, não teve esse planejamento durante a vida, né, Lécio? Sim, não foram orientados, né? Ninguém tem obrigação de nascer sabendo e ninguém sabe, ninguém nasce sabendo. Mas o mindset, né? Ter a mente de vencedor, a mente preocupada, por exemplo, assim, ó, não tem custo nenhum esses nossos bate-papos. Você falou ali o nome de 3 livros durante nosso bate-papo. Então, as pessoas que estão ligadas, que vão assistir esse vídeo, poxa, deixa eu aqui e vou procurar sobre isso que o Rafa falou, e tem que se... E vai buscar. Hoje tem livro na internet, tem audiobook no YouTube que você não precisa comprar para escutar. Então, não gosta de ler. Pô, escuta, cara. Escutam tanta música ruim aí, né? Para falar outra palavra, né? Hã? Para não falar outra palavra, eu ia falar o nome de uma coisa, eu não vou falar, mas não, vai escutar um audiobook. Esse nosso amigo que nós conversamos, aí ele falou, olha, eu não gosto de ler, mas eu tenho escutado os audiobooks, né? Então, às vezes, está no trânsito lá, em vez de estar escutando uma música que não vai te agregar nada, escuta um livro, um audiobook bacana, que vai te trazer conhecimento, que vai melhorar a tua vida, a vida da tua família, e que talvez consiga deixar aí, futuramente, aí, os teus filhos, né, com uma qualidade de vida melhor. Hein? Com certeza. A gente já estamos em mais de 300 alunos aí que a gente já atendeu.
também muito legal esse número ir crescendo, porque a gente sabe que cada vez que a gente atende isso se reflete, né? Porque ele leva isso para a família, leva isso para casa e ele também vira um replicador da educação financeira no país, né? Então, só para a gente finalizar aqui, a gente tem então os Segredos Milionários, que é nosso de educação financeira, todas as planilhas que a gente utiliza, a diversificação de investimentos, um só específico de fundo imobiliário, questão de bolsa, para quem quer ser trader, opções, a parte cripto. Então, a gente agradece aí, estourou um pouquinho o tempo, mas a gente agradece aí, realmente, o pessoal que pôde estar também acompanhando, o pessoal que compartilhou, e o Fernando também, que auxiliou a gente durante a live. Muito obrigado aí, Fê. E a gente fica à disposição, precisando, né, Lécio? A gente está sempre aí. O pessoal falou também que te procurou aí para fazer consultorias em empresas têxteis e outro tipo de empresa também. Acredito que a ideia é essa, tanto na parte da pessoa física quanto na parte da pessoa jurídica, que a gente puder auxiliar, a gente está realmente à disposição. Fechou, seu Rafa? Deixa uma mensagem final e a gente vai encerrar aqui a gravação. Não, na realidade, cara, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, levando um pouco da nossa experiência aí para frente. Dizer que estou à disposição aí, através dos canais aí do Rafael, através do meu Instagram ali também. Então, quem tiver dúvida, quiser se aproximar, aprofundar um pouco mais, quiser fazer algum dos cursos disponíveis aí pela UIM, só entrar em contato, vai ter o maior prazer em estar atendendo vocês. Perfeito. Então, obrigado, tenha um bom final de semana aí, tudo de bom. Lécio, Tudo Fernando, bom. até Boa mais. leitura para todo mundo e bom estudo. Aproveitem. Perfeito, concordo. Valeu, vou encerrar aqui a gravação. Interrompendo a gravação. Fechou.